Muito bem, bem-vindo ao canal Cenário Global. Hoje, em edição extraordinária, a partir de agora, todo dia, trazendo para você um boletim completo com relação aos números do coronavírus, do Covid-19 no mundo, no Brasil e particularmente aqui em Pernambuco. Vamos dobrar aí alguns aspectos relacionados a essa problemática. Vamos trazer números, mas também dicas, orientações, falando com especialistas em economia, saúde, educação, para que a gente possa aí poder aprender e com certeza passar por essa situação bastante difícil para toda a humanidade. Vamos então iniciar nosso programa hoje, Cenário Global, Boletim Covid-19, todo dia aqui para você. Muito bem, para começar, fazemos então um balanço geral do Covid-19 no mundo, né? De forma global, temos hoje 1.844.863 pessoas que foram confirmadas com o Covid-19, das quais, infelizmente, 117.021 pessoas vieram a óbito, faleceram. Isso é no mundo. No Brasil, o cenário é de 25.262 pessoas contaminadas, com 1.532 pessoas que foram levadas ao óbito, que faleceram em função de complicações com o Covid-19. Em Pernambuco, especificamente, nós temos um quadro que é de 1.484 pessoas infectadas, com 143 óbitos até a data de ontem. Esse relatório é emitido pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. E os dados gerais são obtidos através do site da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Todo dia vamos desdobrar para você os acontecimentos e aquilo que ocorre com os números, e aí também dicas para que você possa aí conviver com essa realidade, para que possamos passar da melhor forma possível. Esses números estão aí para vocês verem, acompanharem. Todo dia vamos renovar com a fé sempre forte e determinante de que em breve tenhamos aí zerado, né, o quadro de pessoas infectadas e possamos aí gradativamente voltar à normalidade, uma normalidade controlada, gerenciada, seguindo as normas da OMS, seguindo as orientações de países que já estão conseguindo melhorar sua situação e entrar gradativamente em um processo de normalização dos seus atos diários, né? Da economia, da vida como um todo. Mas é preciso agora o cuidado com a vida e a orientação do Ministério da Saúde, do Henrique Mandetta, também é de afastamento social, de ficarmos em casa. Muito bem, vamos então falar um pouquinho de Pernambuco. Eu vou chamar aqui conosco na linha o professor Sandro Prado, que vai desdobrar alguns aspectos desse número. É muito curioso, nós temos um número gráfico que traz alguns dados relacionados ao Covid-19 em Pernambuco, dá conta de que até ontem, né, o dado de ontem que a gente publica hoje à tarde sairá outro boletim, vamos trazer para vocês também amanhã em detalhe. Bem, com relação aos dados gráficos e estatísticos, nós temos uma contaminação aqui em Pernambuco, 42,4% são homens e 57,6% do sexo feminino. Outro dado também de hoje, a gente vai renovar sempre todo dia, é com relação ao falecimento, ao óbito em função do Covid-19. Então, o falecimento já inverte esse número. Nós temos 56,6% das mortes são do sexo masculino e 43,4% do sexo feminino. São dados aí trazidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Outro aspecto importante que vamos aqui tratar todos os dias, você está vendo aí um painel, um quadro, né, que mostra, nesse gráfico, na verdade, mostra a evolução e a quantidade de casos por faixa etária, ou seja, por idade. Então a gente tem aí de 0 a 9 anos de idade, 33 pessoas, né? De 10 a 19, 11, de 20 a 29, 37 infectados, de 30 a 39, 350, de 40 a 49, 347, você pode acompanhar aí, de 50 a 59, 250, e de 60 a 69, 157, de 70 a 79, 105 e acima de 80, 93 pessoas. O que mostra claramente aí esse gráfico para a gente é que há uma concentração de infectados numa faixa etária de idade de 30 a 49 anos de idade.
Vamos acompanhar o desenrolar dos acontecimentos dos dias para verificar esses números, como é que eles vão evoluir, esperando que ele não evolua, é claro, que a gente tenha aí a quantidade cada vez menor de pessoas infectadas até zerar esse número e começarmos a voltar à normalidade. Mas vamos discutir com alguns médicos durante a semana esses números, né? Porque uma concentração tão grande, talvez até em função do afastamento social, as pessoas de idade estão se afastando um pouco mais e são um grupo menos infectado. Muito bem, vamos falar um pouquinho então sobre esse dado com relação a mulher e homem, né, em termos de infecção. A mulher aí no caso é mais infectada, mas os casos, né, de falecimento são maior no sexo masculino. Vamos discutir aqui na linha, tem o professor Sandro Prado, que vai desdobrar um pouco para a gente esse aspecto. Professor, boa tarde. Flávio Félix, em relação ao percentual de casos confirmados aqui no estado, a gente tem aí um número bem maior de mulheres do que de homens. Nós temos 57,6% das pessoas infectadas são do gênero feminino, 855 pessoas, e 42,4%, ou seja, 629, são do gênero masculino. E engraçado é que esses dados não se refletem em relação aos óbitos. Nós temos 56,6% das pessoas que vieram a falecer eram do gênero masculino e 43,4% eram do gênero feminino. Ou seja, embora nós temos mais casos em Pernambuco da pandemia entre as mulheres, o maior percentual e o maior número absoluto de óbitos são das pessoas do gênero masculino. E a maior incidência, né, de pessoas que falecem com a doença em Pernambuco está entre a idade de 60 a 69 anos. Então, o maior número de óbitos são de pessoas que estão na faixa entre os 60 e 69 anos. Muito bem, professor Sandro Prado, realmente, de fato, tem aí aquilo que já havíamos comentado, o professor reforçou. No entanto, o número, apesar de termos um quantitativo de pessoas acima de 60 anos, 60 a 69, né, com menos números de contágio, a mortalidade, como isso já foi discutido muito aí pelos meios de comunicação, pelos especialistas, a concentração de óbitos realmente é maior na faixa etária entre 60 e 69 anos de idade, né? E também 70 a 79 anos de idade. Nós juntarmos de 60 a 79, nós temos aí, contando, né, até o dia de ontem, 68 óbitos no estado de Pernambuco, 18 óbitos entre 50 e 59, 10, 40 a 49, 6, 30 a 39, de 20 a 29, 1, de 10 a 19, 2 e de 0 a 9 anos de idade, um óbito. É lamentável, entristecedor, a gente externa nosso sentimento a todas as famílias que sentem a dor da perda em função do Covid-19. Mas é algo que a gente precisa lutar muito agora, com um pensamento muito positivo, para que as pesquisas realmente merecem cada vez mais ênfase, para que possamos transformar a sociedade e possamos mudar radicalmente aquilo que acontece. Isso passa também por um aspecto da mudança comportamental. Ainda essa semana teremos aqui conosco o professor Fábio Pedrosa, que vai desdobrar alguns assuntos de um relatório que ele trouxe para a discussão conosco, que fala de um aspecto muito importante. Eu vou aqui destacar alguns pontos importantes para que a gente entenda. Eu vou colocar esse slide aí para vocês perceberem, né? Esse gráfico, esse material é feito a partir do trabalho do Everaldo Alencar Feitosa, que é vice-presidente da World Wind Energy Association, em Bonn, na Alemanha. E ele traz um estudo que é muito curioso, que fala o seguinte, é esse aí que eu estou mostrando para vocês, relação direta entre as localidades com nível crítico de Covid-19 e alta concentração de dióxido de nitrogênio. O dióxido de nitrogênio é um elemento feito a partir da manipulação do homem na natureza. O homem exerce uma atividade predatória muitas vezes. Então, ele explica no relatório que o dióxido de nitrogênio é um elemento fabricado pelo homem. Ele é resultado da poluição causada por motores de combustão interna, diesel, gasolina, por fábricas e geradores de energia à base de petróleo. Obviamente é preciso repensar então essa questão. Sabe por quê? Se você está acompanhando o noticiário, você sabe, as 4 grandes regiões
mais infectadas e que tem trazido aí, trouxeram, né, maior problemática com relação à quantidade de pessoas que morreram, à quantidade de contaminação, e inclusive a primeira é Wuhan, a primeiro ponto, marco zero, né, no espalhamento do Covid-19. E olha esse dado, esse chat aqui, esse gráfico para vocês verificarem essa informação. Regiões do planeta com maior concentração de dióxido de nitrogênio. Essa relação é idêntica à relação de lugares onde há maior incidência de contaminação e de casos de óbitos. Primeiro, Wuhan, na China, maior concentração de NO2 e também de dióxido de nitrogênio e também de casos de Covid-19. Norte, número 2, norte da Itália, que envolve Milão, Turim e região do Vale. 3, Europa Central mais Londres, lugares amplamente afetados. 4, Nova York, a gente sabe muito bem, infelizmente, a situação em que Nova York está, né? E 5, América do Sul, São Paulo. São Paulo é um dos pontos mais de maior contaminação no Brasil. Então é preciso refletir, esse relatório é muito importante, vamos passar ele aqui de forma muito rápida para você entender que a mão do homem exerce com certeza um peso muito grande com relação ao que acontece nesse planeta Terra tão judiado muitas vezes, né? É preciso crescer, é preciso pensar em economia, em desenvolvimento, mas desenvolvimento sustentável. Esta semana falaremos com ele, professor Fábio Pedrosa, que vai nos orientar um pouco mais sobre esses aspectos e discutir esse assunto. Muito bem, voltando ao relatório do Covid-19, eu vou chamar mais uma vez aqui o professor Sandro Prado para destacar alguns aspectos com relação à concentração, né? A concentração de casos e localidades que tem se verificado aqui no estado de Pernambuco. Aqui na linha, professor Sandro Prado. Pois é, Flávio Félix, em relação aos casos confirmados, né, o destaque é no município do Recife, onde nós temos confirmados 857 pessoas com o Covid-19. Outro município também que a gente pode evidenciar é o município de Olinda, que chegou a 122 pessoas, e o município do Jaboatão dos Guararapes, com 103 pessoas infectadas com o vírus. Então, no estado de Pernambuco, esses são os 3 municípios aonde a doença, aonde o Covid-19 ele está mais espalhado, aonde as pessoas devem tomar muito mais cuidado, né, em relação à transmissão do coronavírus. Muito bem, professor Sandro Prado. De fato, as aglomerações, né, urbanas, as cidades mais aglomeradas, isso acontece. Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, os maiores centros, né, do entorno, né, desse composto que é a região metropolitana do Recife, com certeza sofrem muito mais, assim como também são os grandes centros no Brasil, como as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e assim por diante. Vamos então trazer um pouquinho aqui a discussão de outras localidades. Em Fernando de Noronha tem um caso particular. Professor Sandro Prado, então, Fernando de Noronha se destaca um pouco com relação à quantidade de contágios em função até da sua pouca população, não é verdade? Exato, Flávio Félix. Um dos municípios, né, na verdade, é o arquipélago de Fernando de Noronha, que é um caso bem sui generis aqui em Pernambuco. Nós temos 24 casos no arquipélago de Fernando de Noronha, devido ao tamanho diminuto da população, é um dos lugares onde a gente tem o maior percentual de pessoas infectadas em relação ao número de munícipes, ao número de pessoas que vivem. É um lugar que está aí em bastante monitoramento, inclusive de entrada e saída de pessoas na ilha, né, com bastante dificuldade. Inclusive os profissionais que estão indo para lá, eles passam por um período de quarentena, porque a segurança tomada no arquipélago Fernando de Noronha, ele está bem acima do que está acontecendo nos outros municípios, devido à grande incidência do coronavírus no arquipélago. Bem, professor, realmente é preciso estar muito atento, né? As autoridades locais, a força local é muito importante aí na contenção, no administrar de políticas que possam realmente levar a uma contenção maior. Só para registrar um dado, esse a gente vai sempre atualizar, todo dia aqui o Boletim Covid-19 vai estar com você, trazendo informação, atualizando os dados e acompanhando para que você saiba o que acontece no mundo, no Brasil e aqui em Pernambuco. Nós temos um total, né, de
633 testes que foram realizados no estado de Pernambuco para verificar aí a presença do Covid-19. Muito bem, essa semana estamos sofrendo muito com pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que estão falecendo, mas torcendo, pedindo a Deus sempre que isso passe de forma muito rápida e possamos aí verificar e viver outros momentos. Essa semana registramos aí, passamos à família, todas as condolências a todas as pessoas que estão sofrendo, também a família do empresário Eupídio Martins, né, que é um grande empresário pernambucano, da concessionária Honda e da Engie Frio, e que também teve aí sua vida tirada em função do Covid-19. Então, dada aí a importância de realmente seguir as orientações que são dadas aí pela área técnica e científica especializada na área de saúde sanitária. Vamos ouvir então o professor Sandro Prado com relação a esse acontecimento, professor. Pois é, Flávio, um dos casos emblemáticos que aconteceu infelizmente nessa última quarta-feira foi o falecimento do Eupídio Martins. Eupídio Martins é um grande empresário pernambucano e é presidente da Honda, da rede de concessionárias Honda aqui no estado, e também era presidente da Engie Frio. Ele tocava os negócios da família e já estava 17 dias hospitalizado na UTI do Hospital Português. Infelizmente ele não conseguiu sobreviver ao coronavírus e teve o seu falecimento no dia de ontem, na quarta-feira. Eupídio, ele tinha 74 anos e isso vem mostrar para todos que essa pandemia, o novo coronavírus, ele não tem distinção de classe social, de oportunidade de tratamento. Todo mundo sabe que o Hospital Português é referência, ele estava sendo muito bem cuidado na UTI do Hospital Português e mesmo assim ele não conseguiu resistir ao coronavírus e veio a óbito. É uma notícia lamentável, mas importante que a gente saiba que a doença ela realmente pode vir trazer uma comoção para qualquer família, seja ela de classe mais elevada, seja dela de classe mais pobre. Então todos nós devemos aí redobrar os cuidados que as pessoas já estão tendo para não se contaminarem com o coronavírus. Muito bem, professor Sandro Prado, vamos passar nossas condolências à família, aos familiares, do senhor Eupídio Martins, e também mandar um forte abraço a todos que fazem parte da equipe de médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos e auxiliares que estão aí à frente dessa grande demanda, dando muito da sua vida profissional, se arriscando bastante para salvar vidas. A equipe também dos hospitais públicos, o Hospital Oswaldo Cruz, a todos que nós conhecemos aqui, todos os hospitais de referência no Brasil inteiro, ao Real Hospital Português, as pessoas que estão lá à frente tentando salvar vidas, mas é um desafio muito grande e muito difícil, obviamente, e como o Sandro falou, o afastamento social é com certeza uma das medidas importantes. E um abraço aí a todos que fazem parte carinhosamente desse processo de luta. O Real Hospital Português, muito bem gerido pelo senhor Alberto Ferreira da Costa, que está totalmente empenhado em atender as pessoas, em buscar a melhor forma de curá-las, mas o desafio é grande. Muito bem, a gente está aqui trazendo para você esse panorama, boletim do Covid-19 aqui no Cenário Global, no meu canal. Acesse para que você possa ter informação todo dia. Vamos trazer para você um pouco desse panorama, uma discussão de um especialista, falando algo que possa agregar à sua vida e garantir que você possa ter tranquilidade para passar por essa fase. Muito obrigado, professor Sandro Prado, pela participação aqui conosco. Até amanhã, um forte abraço. Flávio, eu que agradeço a oportunidade e vamos aí continuar acompanhando os dados sobre o coronavírus e mostrando aqui para todos os ouvintes, para todas as pessoas inscritas no canal. Um grande abraço e até o próximo Boletim Coronavírus. Muito bem, a você, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.